Olá, sétimo ano. Tá, está começando agora mais uma aula de história, né? Vocês já sabem muito bem. E a gente vai começar, vocês pegam o livro didático de vocês, porque a gente vai dar continuação do último conteúdo, né? A gente trabalhou aqui de como os espanhóis colonizaram, né? O choque cultural ali com os povos nativos, com os incas, os astecas, né? E hoje a gente vai entender basicamente o seguinte ponto. Depois que eles colonizaram, depois que eles exterminaram ali os nativos, como eles organizaram suas estruturas, como funcionou a partir dali, né? Porque ali foi um ponto-chave na história da América, porque significa, de certo modo, o início de uma nova era, um início de novas mudanças. Eles trouxeram consigo, né, os colonos trouxeram consigo não somente a questão política e econômica, mas novos costumes, novas práticas, novas diferenças culturais, e a partir dali foi colocado em prática um novo pensamento eurocêntrico, onde a Europa passou a ocupar o espaço da América e automaticamente começou a extrair, né, as riquezas da América, né, para justamente, sobretudo, para manter suas regalias e seus privilégios lá na metrópole, que era Espanha, tá ok? Para quem não me conhece, prazer, sou o professor Marcos e vamos começar agora mais uma aula de história. Vocês vão colocar aí, pessoal, no capítulo 7, página 147, que a gente vai trabalhar até a página 149, tá bom? Vamos lá? Primeiro aqui, pessoal, eu trouxe essa imagem para fazer uma reflexão, né? Percebam que aqui acima é a Espanha, né? Que é a metrópole, e aqui tem as outras coroas, que são as colônias. Então, isso significa que a Espanha ela era responsável pelo processo de estruturação e organização das colônias. Então, as colônias elas estavam submetidas ao poder da Espanha. Então, as colônias não tinham independência, pelo contrário, eram dependentes da Espanha. Deu para entender? Então, qualquer questão política e econômica, quem decidia não era a colônia, e sim a Espanha. Professor, como é que fazia o sistema de troca de informação de comunicação? Eles mandavam, ligavam? Não tinham condições, não existiam, não existia, nem cogitava existir ainda o telefone, né? O que é que eles utilizavam? O único meio? Marítimo. Então, eles mandavam informação hoje para ter o retorno daqui a 2 meses, a 1 mês. Entenderam? Então, esse processo aqui de dependência, né, gerou a partir do momento que os colonos colonizaram diversos pontos da América. Tranquilo? Aí, depois que os espanhóis colonizaram a América, o que foi que eles decidiram, né? Eles instalaram a organização político-administrativa. Tinha como função organizar a sociedade para que o processo de extração de riquezas facilitasse mais ainda. Vejamos, existia um costume aqui, existiam as práticas aqui, uma estrutura aqui, mas essa estrutura era, na visão dos europeus, na visão dos espanhóis, precisava ser aperfeiçoada, precisaria ser mudada. Então, foi instalado um novo sistema, né, que é a organização político-administrativa. Tá? Como é que é isso? A administração espanhola era bastante descentralizada, estando cada unidade colonial subordinada diretamente à metrópole. Entenderam até aí tranquilo? Tudo em paz? Ótimo, perfeito. Então, significa que cada região, cada metrópole dependia da Espanha, como falei para vocês. Existia também a divisão da área colonial, o território. Eles eram divididos em vice-reinados, tá bom? Capitanias gerais. Vice-reinados nós temos Nova Espanha, Nova Gramada, Peru e Prata. Capitanias gerais, Cuba, Guatemala, Venezuela e Chile. Professor, por que aqui eu não consegui perceber o Brasil, não estou conseguindo identificar? Pessoal, o Brasil ele foi colonizado pelos portugueses. Por isso que não se enquadra aqui. Aqui é justamente a organização colonial dos povos colonizados pela Espanha, tá bom? E existia também a estrutura administrativa. Trouxeram para aqui os Conselhos das Índias. Qual era o papel desse grupo? Ligado diretamente ao rei. Era o único que mantinha contato com o rei da Espanha. Ficava encarregado da administração geral das colônias. Então, eles controlavam a entrada de produtos e saída. Na ausência do rei, né, devido à distância, existia justamente o Conselho das Índias. Por que Índias? Porque Cristóvão Colombo havia acreditado que tinha chegado nas Índias, porque tinham índios, deu nome
de Índias nas Américas, né? Mas não, vocês sabem que é uma ideia errônea, na verdade que ele chegou no novo território, e esse novo território ficou conhecido posteriormente como a América, tá bom? E existia também a Casa de Contratação, que era encarregada da fiscalização, da regulamentação do comércio e da cobrança dos tributos. Por quê, professor? Eles cobravam tributos dos africanos? Sim. Eles cobravam tributo dos indígenas? Também. Mas eles cobravam tributos também de outros espanhóis que vinham da Espanha para se estabelecer nas colônias. Então, eles cobravam impostos, além de explorar as terras da América, olha, e eles também exploravam e cobravam impostos. E o poder local. O poder local é exercido pelos cabildos, câmaras municipais. Era o poder mais baixo, vamos dizer assim, de certo modo, porque ele estava submetido a todos os demais anteriormente. Então, o vice-reinado era quem tinha toda a organização. Abaixo, depois, as capitanias. Mas o Conselho das Índias, qualquer decisão que tinha que tomar, tinha que entrar em contato, pessoal, lá com a Espanha, tá bom? Essa foi ali a organização política. Agora vamos para a organização social. A organização social da América colonial, ela era dividida em três. A organização política é como as autoridades se organizavam para comandar, para direcionar, né, encaminhar as questões administrativas e burocráticas da colônia. A questão organizacional socialmente, está voltada para a ideia de que como a população, como os colonizados, as pessoas que foram colonizadas, estavam organizadas na sociedade. É diferente, é um outro lado. Então, os chapetones, os espanhóis que vinham para a colônia ocupavam os cargos burocráticos e administrativos. Que cargos eram esses? Esses aqui, pessoal. Ó. Esses cargos aqui, administrativo-político, não eram exercidos por pessoas, por indígenas, por nativos, por africanos, ou por outros espanhóis que vinham de forma avulsa estabelecer suas vidas aqui. Eles eram espanhóis, mas que eram indicados pelo rei para exercer aqueles cargos anteriormente que eu coloquei aqui para vocês. Existiam também os crioulos. Quem eram os crioulos? Aqueles que nasceram aqui. Né? Veio primeiro, vamos pensar que veio um político, para exercer um cargo político aqui na colônia. Depois de um certo tempo, ele se casou com a Espanha, com uma pessoa, com uma mulher espanhola. Depois, estabeleceu um filho, teve um filho. Aquele filho era entendido como crioulo, porque ele nasceu na América. Eram os grandes proprietários de terras e escravos. Formavam a elite econômica, muito embora ficassem excluídos das funções políticas. Por que eles ficavam excluídos, esses crioulos que nasceram na América? Porque eles não tinham nascido, eles não eram considerados cidadãos da Espanha, e sim crioulos, pessoas que nasceram na América. Então, pelo fato de ter nascido na colônia, eles não poderiam exercer cargos políticos e automaticamente eles ficavam excluídos, tá bom? E existiam também os mestiços, indígenas e africanos, que era a maioria. A maioria é justamente esse daqui, pessoal. Os mestiços, que eram justamente os crioulos que se casavam com indígenas, ou se não, se casavam com africanos, e fazer esse processo aí de miscigenação. Eram os mestiços. Os indígenas e os africanos não podiam ocupar cargos, pelo contrário, eram justamente essas três categorias que sustentavam toda a questão econômica, toda a questão da mão de obra da América. E aqui, pessoal, de forma mais dividida, para vocês entenderem, nessa sociedade colonial, os chapetones, né, os crioulos, e aqui abaixo os mestiços, que é justamente quem sustentava as regalias, os privilégios e o processo de exploração da mão de obra que era enviada as riquezas para onde? Para a Espanha. Então, aqui, a base da pirâmide social era quem justamente os escravizados. Então, quando os escravizados passaram a fazer diversas resistências, sobretudo os nativos passaram a fazer diversas resistências. Essas resistências, com o passar do tempo, né, levou ao quê? Que os espanhóis passaram a trazer da África, né, os africanos, porque os nativos que aqui estavam não estavam acostumados com o trabalho pesado. E os africanos, né, já tinham sido escravizados em outros pontos da Europa e da África. Então, eles passaram a trazer, pessoal, os africanos. E os africanos chegavam aqui, eles trabalhavam em quê? Claro que era a exploração da mão de obra, eles não tinham salário, não tinham nada. Né? O trabalho adotado nas minas foi trabalhado compulsório dos indígenas, né? Por que isso, professor? Porque os nativos, os indígenas, não estavam acostumados com o trabalho pesado.
tá? E pelo fato dos nativos conhecerem o território da América, justamente, né, as florestas e as matas, eles fugiam frequentemente. Mas só que quando eram encontrados, literalmente eram, né, punidos, condicionados a uma situação de miséria mesmo. Assim como o colono tinha o direito de explorar o trabalho indígena em troca de sua cristianização. O que é cristianização? A sua catequização. Repartimento. A metrópole faz um recrutamento em massa do indígena, obrigando-o a realizar obras públicas. Esse tipo de exploração é semelhante ao utilizado na época pré-colombiana, Mita. Então, a metrópole recrutava de forma obrigatória, o que é recrutar? Pegava os indígenas para eles executarem construções em vias públicas, nos espaços das autoridades, onde as autoridades políticas atuavam. Quem fazia aquela construção? Os indígenas. Mas os indígenas não se adaptaram àquelas formas de trabalho. Então, a mão de obra indígena foi substituída pela mão de obra africana. Tranquilo? Foi substituída pela mão de obra africana. Então, começa-se agora aí, pessoal, para a América, trazer aí de forma forçada de lá da África, né, os negros. Então, através dos navios negreiros. E existiam péssimas condições, literalmente precárias, de fome, miséria, falta de higiene, né? E castigos físicos nesses navios. Aqui, pessoal, é um navio, tá? Aqui também são os porões. Os porões eram lotados, a grande maioria dos escravizados vinham amarrados, né, nas correntes, como vocês podem acompanhar também em algumas novelas, retratam justamente isso, mas as próprias fontes também, né, que os historiadores se utilizam, demonstram que, de fato, isso foi colocado em prática, mas existiam alguns africanos que morriam no trajeto e eles eram jogados em alto mar, né? Então, a mão de obra foi substituída. Quando os negros chegaram, quando os escravizados africanos chegaram aqui na América, onde foi que eles trabalharam? Sobretudo nas plantações de canas, que eram latifúndios, que é latifúndio, grande proprietário de terra, de plantação de cana, como também aqui do lado direito, aqui, pessoal, ó, aqui a plantação de algodão, tá bom? São representações. Então, eles podem trabalhar tanto no campo, como nas casas, nas fazendas, enfim, onde tivesse trabalho, e para fazer serem escravizados, eles tinham que trabalhar, senão o pau comia no centro. Então, pessoal, o que eu quero que vocês percebam que as características das colônias contribuíram. A colônia, por exemplo, da Venezuela tem uma característica econômica diferente das demais. E as demais passaram a se organizar de acordo com sua realidade. Se na Venezuela era o algodão, em outra região tinha que pensar o solo. Se o solo fosse propício para o algodão, plantava-se algodão. Se o solo era propício para cana-de-açúcar, plantava a cana-de-açúcar. Tá bom, galera? Do mais, fiquem em paz, fiquem bem. Semana que vem eu vou dar continuidade falando para vocês sobre o processo de catequização dos indígenas. Tá bom, galera? Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de fazer a atividade que está logo aqui abaixo. E até a próxima aula. Deixo claro aqui para vocês, pessoal, né? Que as atividades, é muito importante que vocês respondam, porque é uma forma de acompanhar, né? E aí, no retorno, cada professor de história vai sentar com vocês, vai dialogar, ver quem foram os alunos que fizeram as atividades e aqueles que não fizeram, também vão fazer em sala, né? Quem não fez, né, devido à questão de ter na internet, vai fazer em sala, tá? Isso vai depender muito do diálogo que você vai estabelecer com o seu professor. Então, por favor, não esqueçam de fazer a atividade que está logo aqui abaixo. Professor, mas só que eu não tenho acesso à internet, não tenho como conseguir assistir a videoaula. Não tenha calma, mantenha calma, porque vocês podem pegar muito bem um livro didático de história, pessoal, vocês podem pegar o livro didático de história e responder a atividade. Tranquilo, não tem problema, tá? Alguma dúvida? Ótimo. E eu trago essa mensagem para vocês, pessoal. Cuide do seu corpo, porque você mora nele. Professor, por que você trouxe essa mensagem? É basicamente o seguinte, saiu uma pesquisa recentemente essa semana lá dos Estados Unidos, que houve-se o aumento, mais uma vez, da mutilação e da depressão. E eu deixo uma mensagem aqui para vocês, que depressão, ela não é brincadeira. Depressão, ela não significa algo que é quando quer ou não quer. Pelo contrário, pessoal, depressão é doença. Então, vamos prestar atenção das pessoas ao nosso entorno, a gente está prestando nossa ajuda.
E o nosso corpo é a nossa base, né? Quando a gente cuida do nosso corpo, automaticamente nós estamos cuidando de quem? Da nossa alma. Tá bom, pessoal? Então, do mais, espero que vocês tenham gostado da aula. Foi preparado com carinho para vocês. Uma aula bem básica, né? Sobre a questão da América Espanhola. E eu espero vocês na próxima aula. Olha a atividade!